Após a fruta de Loki, acho que finalmente chegamos ao início do Ragnarok, ou o fim do mundo atual de One Piece. O mais legal nesse ponto, porém, é reunir muitas teorias antigas, pistas deixadas por Oda com suas famosas trilhas de migalhas de pão, que nos revelam mais do futuro da série, e eu tenho certeza que isso vai explodir sua mente, porque é 99% de chance de irmos para um caminho muito interessante. O de sim termos um time skip e novos poderes que os Chapéus de Palha vão explorar com todos os segredos que habitam em Elbaf, principalmente em um lugar ainda inexplorado por nós, o Reino Celestial. Quer saber tudo sobre uma grande revelação sobre o mundo de One Piece? Então vem comigo descobrir tudo sobre o que o futuro nos aguarda. Fala galera, Evandro Fusari que faz o vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tô um pouco rouco, que eu tô gripado, peço desculpas pra vocês. Mesmo assim, trazendo um vídeo aqui muito legal, porque eu acho que agora a gente sabe pra onde o Oda vai, viu? Ele deixou uns prenúncios muito interessantes sobre conexões do Ragnarok com a história de One Piece e que remetem a teorias tão antigas. Se você é fã de longa data de One Piece, esse vídeo aqui vai explodir sua cabeça. Se você é novo no mundo, não tem problema. Vai bagunçar a mente também, você vai sair daqui fazendo 1 bilhão de teoria, porque temos indícios fortes, sim, de um time skip acontecendo. Agora sim, agora eu acredito, mudei de opinião, tá? E você vai concordar comigo. Assistir esse vídeo até o final, tá bem legal. Se você é novo no canal, vai na maciota. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você é da pior geração, já sabe, é camuçari nesse like para dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Ragnarok do mundo de One Piece. Então vamos lá, pior geração. Vamos falar primeiro da fruta do Loki, né? O dragão colossal que aparece no mural Harley, que faz a ilha tremer, neve cair. Durante a live de leitura que eu faço dos capítulos, especificamente do capítulo 1174 nesse react, eu gostei muito das ideias que o pessoal acabou mandando lá no chat de que talvez a fruta do Loki não seja de fato a fruta de um dragão, mas algo que talvez permita ele se metamorfosear, se transformar e mais de uma criatura mítica. Isso claro remete ao Loki original da mitologia nórdica, que podia assumir diversas formas para enganar os outros. E aqui o nosso Loki de One Piece estaria enganando a nós a pensar que ele está utilizando uma fruta ali do Nidhogg. Sinceramente eu amo essa ideia da fruta de dar mais formas, tá? As sombras do Loki no castelo de Arlong, elas são quase que quiméricas. Você olha, um momento parece Fenrir, depois parece Helsvelgr, o pássaro que habita o topo da Yggdrasil, e por fim Nidhogg. E a cada passo que ele dá nas sombras, essa fruta parece ter uma forma diferente. Então se a fruta do Loki permitir que ele se transforme em mais de uma criatura mítica, daria para entender por que ela é lendária e colocaria ela num hall muito acima de qualquer outra zoa mítica que já vimos. Mas o foco principal aqui é o dragão, tá? Que lembra Nidhogg que apesar de ser uma serpente ali na mitologia nórdica, não desabona o fato de termos ali um Nidhogg aparecendo, porque bom, é licença poética, o Oda pode interpretar da maneira que ele quiser e ele decidiu fazer um enorme dragão ocidental. E ali podemos enxergar claramente nas entrelinhas o que o Oda quer revelar com essa aparição do Loki na sua forma de dragão. Na mitologia, Nidhogg, um dragão negro do submundo, sacode a árvore do mundo ao surgir debaixo dela. Nidhogg emerge à superfície carregando os mortos em suas asas. E em One Piece vemos tudo isso. A única mudança é os mortos nas asas de Nidhogg na verdade não estavam mortos, né? Eram as crianças que tecnicamente iriam morrer caindo no submundo, mas que foram salvas pelo Deus Sol destruidor Loki. Então é um jogo de palavras do Oda, né? Ele trouxe à tona a cena do dragão que emerge no início do Ragnarok, mas a sua maneira. Lembrando, tá galera, o Oda ele não segue as coisas em escala 1 por 1. Não adianta você pegar qualquer trecho de qualquer mitologia e falar vai fazer assim, assim, assado. Ele sempre vai recontar, reinterpretar e adicionar a sua própria maneira, tá bom? Mudando e criando toda a mitologia própria do mundo de One Piece. Agora, eu acho que a parte mais importante da cena não é nem a aparição da fruta colossal, é a neve, tá? Esse é um detalhe maior. Para quem está acompanhando os vídeos aqui já se ligou que eu estou falando bastante das alterações de temperamento do Loki trazendo neve. E aqui, nessa cena, a queda da neve simboliza o início do Fimbulwinter. Vale mencionar que mesmo antes da fruta, o Loki, bebezinho, ao ser rejeitado pela Stridia, sua mãe, ao abrir os olhos, ele deu início a uma nevasca que devastou Elbaf. Então pode ser um poder ligado diretamente a Loki.
que tem aquela teoria de talvez ser o próprio soberano do mar ao lado de Shirahoshi, beleza? Mas voltando aqui pro Ragnarok do mundo real, o Ragnarok ele é anunciado com o Fimbulwinter, tá? Que é um inverno que dura 3 anos antes da batalha final contra os deuses iniciar. E como não houve nenhum fenômeno que realmente explicasse a mudança repentina no clima com Loki, essa parte se torna muito crucial, porque guardem isso, 3 anos antes do início da guerra final. O Oda ele já flertou que a guerra final vai acontecer após se encontrar o tesouro One Piece, tá bom? E tem uma entrevista que ele fala isso, que vai eclodir uma guerra depois de achar o tesouro, mas também tem a fala do Barba Branca, né? Que uma guerra vai acontecer depois de achar o tesouro, então faz muito sentido que o Luffy chegue na última ilha, descubra a verdade do mundo e ache o tesouro One Piece. E a verdade do mundo, o Rio Poneglyph que a Robin busca, ele é importante para o Luffy tomar uma decisão quanto ao que vai fazer. Hoje o Luffy ele não se interessa pela mudança do mundo. Tudo que ele faz é um zigue-zague, tudo que ele faz acaba alterando o mundo de alguma forma, mas não por vontade própria. Eu acho que ele descobrindo a verdade sobre o mundo, o reino antigo, o governo mundial, é quando ele por fim vai tomar uma decisão de agir mais ativamente em quem ele vai parar, em quem ele vai direcionar a mudança real que o mundo espera, tá? Então 3 anos, temos aqui um tempo muito interessante sendo colocado da mitologia real que pode se conectar com esse ponto da trama, mas de uma forma bem curiosa, então guarda aí esse ponto. Assim, quando voltamos para a mitologia, o início do Ragnarok, ele é anunciado com o Fimbulwinter, só que o começo dele vem com a morte de Baldur. Esse é o evento que desencadeia o Ragnarok. Na mitologia nórdica, o Baldur foi morto pelo seu irmão cego chamado Hold, enganado por Loki. Nosso Loki de One Piece usa faixas nos olhos conectando a cegueira desse personagem que matou o Baldur. Então eu creio que aqui o Oda tenta fazer o rei Harald um paralelo direto ao deus nórdico Baldur, porque o Harald ele era um governante bondoso, benevolente, que acaba sendo morto pelo Loki. A inversão aqui é que o Loki engana outra pessoa para matar Baldur na mitologia, mas em One Piece o truque é que a nação inteira pensa que o Loki é o assassino quando na verdade ele é um inocente. E eu gosto bastante desse paralelo, dessa inversão que o Oda traz de recontar um ponto muito curioso, iniciando o Ragnarok e ao mesmo tempo trazendo essa conexão muito legal de Baldur, Loki e toda a enganação por trás desse personagem. No próximo passo do Ragnarok, temos a liberdade de Fenrir, tá? Que inclusive Fenrir foi durante muito tempo a escolha favorita de diversas pessoas para ser a fruta do Loki. Na mitologia nórdica é bem importante, porque a liberdade de Fenrir é o que começa o caos. Eu acredito que isso aqui já foi retratado com o próprio Loki, já que os outros habitantes de Elbaf o temiam por conta da sua Akuma no Mi, por conta das maldições, e até utilizaram correntes mágicas para prendê-lo à árvore do mundo. Correntes de Kairos aqui, mas que remetem às correntes mágicas que também prendiam Fenrir. Na mitologia nórdica, Fenrir é filho de Loki, temido e acorrentado a uma árvore, mas eu não creio que o Oda esteja tentando replicar o mito perfeitamente, e a libertação de Loki é como a libertação de Fenrir, e a Akuma no Mi de Nidhogg ainda pode permitir que, lembrem, ele se transforme em Fenrir. Não descarta essa possibilidade de ter mais formas nessa fruta, tá bom? Porque vemos coisas como a possível Akuma no Mi de Ratatosk, se é que é uma Akuma no Mi, sendo combinado com uma arma que homenageia o martelo de Thor e o Ragnarok, e eu ainda utilizo o nome Ragnir. Então os elementos da mitologia nórdica eles estão sendo combinados, invertidos, como já deu para perceber aqui no conto de Baldur, e claro, com Loki sendo muito mais heróico do que malévolo. Um outro detalhe importante é quem aprisionou o Loki, né? Que foi o Shanks aqui no mundo de One Piece, que tecnicamente também é um deus por ter nascido meio Figarland. E aqui entra uma das minhas partes favoritas dessa conexão de mitologia nórdica. Tyr é quem aprisiona Fenrir em suas correntes, mas perde uma de suas mãos nesse processo, o que é um paralelo muito interessante com o fato do Shanks, bom, ter apenas um braço. Não são os mesmos eventos, mas é uma referência interessante. E por que eu gosto dessa referência? Porque a conexão, essa aqui é para quem é mais velho de One Piece, para quem é macaco velho vai lembrar dessa. A conexão de Shanks com Tyr, esse deus de uma mão só, deve existir, pelo que eu me lembre, há mais de 10, 12 anos atrás. Eu vou citar um trecho de um vídeo meu de 2017, não vou adicionar nada nesse trecho aqui, só vou reler esse roteiro que eu tenho guardado, e vejam como isso aqui
vai conectar peças no seu cérebro de uma maneira incrível. Vamos lá, abre aspas, voltando para 2017 aqui. O navio de Shanks, assim como grande parte da personalidade dele, é baseado na antiga mitologia viking. O seu navio Red Force é semelhante a um navio viking Drakkar, já trazendo uma conexão bem legal. O próprio Shanks é baseado no deus nórdico Tyr, que assim como Shanks tem apenas uma mão. Shanks e Tyr compartilham muitas semelhanças. Ambos eram renomados por sua maestria com a espada, sua justiça e seus cabelos vermelhos. Tyr era conhecido como o deus da guerra, da lei e da justiça, o que é estranho porque o deus de Elbaf, que ainda não conhecemos, é bastante conhecido por essas três características. Dor e Brog citam esse deus da guerra lá em Littlegarden. Tyr perdeu um braço para um dos filhos de Loki, o lobo bestial Fenrir. Esse sacrifício teve que ser feito para manter a ordem, para conseguir aprisionar Loki. Já em One Piece, Shanks arrisca o seu braço para um rei do mar, apostando numa nova era. A parte mais interessante disso tudo é a conexão de como Tyr vem a morrer. Foi profetizado que Tyr morreria nas mãos de Garm em muitas histórias. Garm é um cão demoníaco de Hel, guardião do submundo. Em muitas versões ele é conhecido por ter 3 cabeças. Tal qual a Jolly Roger do Barba Negra com seus 3 crânios, fecha aspas, voltando ao presente. Eu gosto, galera, nesse vídeo que eu finalizo dizendo ele o seguinte: o final de One Piece será baseado nos eventos do Ragnarok e tudo começará em Elbaf, a Terra das Fábulas. Inclusive, a serpente banhada em sangue, também citada pelos gigantes lá em Littlegarden como sendo a Red Line. Eu não duvido hoje em dia que a serpente do mundo possa emergir de fato da linha vermelha, que tem um revestimento de rocha ali, que tem uma cobra gigante de verdade, porque o mural Harley mostra a fruta do Loki lutando contra essa serpente infernal que emerge por detrás do reino antigo. Particularmente eu ainda acho que foi um evento cataclísmico, porque mexeram demais com o mundo e não uma criatura, mas do jeito que está One Piece não dá para duvidar de mais nada. Mesmo assim, sabendo dessas conexões legais, eu acho que o aspecto que nos interessa aqui, voltando um pouquinho na parte mitológica, é o inverno antes de uma batalha devastadora que abrange todo mundo. Uma calmaria antes da tempestade. O Fimbulwinter descrito como durando 3 anos. Com isso em mente, eu tenho uma opinião que antes para mim era difícil de aceitar. A de que os chapéus de palha podem ficar em Elbaf assim para treinar e reunir aliados durante o Fimbulwinter. Porque, assim, por mais que eu sempre gostasse de um time skip, eu sempre achei a ideia ousada demais, difícil de lidar, considerando quão avançado a série está e como o mundo fora de Elbaf não vai esperar 3 anos para os chapéus de palha treinarem. A Mary Jo está pegando fogo agora e Mu veio chamar os Cavaleiros de Deus, então as coisas estão acontecendo muito rápido. E aí temos aquela teoria de Luiz Arnaud e seu aviso: não permaneçam tempo demais em Elbaf, que fez surgir toda a ideia de que o tempo passava diferente dentro de Elbaf. Só que até agora não temos nenhuma evidência concreta de que o tempo passa de uma forma diferente dentro de Elbaf. Principalmente porque Scopper Gaban envelheceu exatamente igual Silvers Rayleigh, o Shanks entra e sai e nada acontece com a mudança temporal para ele. Mas pensando um pouquinho mais, me veio à cabeça aqui algo simples e que ainda não foi explorado pelo Oda, que é o Reino Astral, o topo da árvore Adão, né? Em Elbaf temos a árvore Tesouro Adão, que é uma árvore de proporções absolutamente enormes, com altura que ultrapassa as nuvens e largura que rivaliza até com uma cordilheira inteira. Essa árvore ela é extremamente importante para Elbaf, porque a maioria dos seus habitantes vivem acima dos seus galhos e, portanto, longe da desolação das regiões mais baixas da ilha. E ela possui 2 camadas de galhos. O nível intermediário, conhecido como o Mundo do Sol, onde está rolando a escaramuça agora com o Imu-sama, os gigantes, os pesadelos. E temos o nível da Copa, conhecido como Mundo Celestial, o Reino Astral, enquanto a base é chamada de Submundo, onde o Loki estava aprisionado. Vale mencionar, galera, que o Reino do Sol, o Oda ele trouxe a ideia aqui já dos 9 reinos da Yggdrasil, porque aqui a gente vê as vilas dos gigantes que acabam sendo unificadas ali pelo Arod no passar da sua história. Mas o reino acima disso ainda é um mistério. Teorizamos que pode ser Birka, eu acredito que Birka pode estar lá sim, só que lá pode morar a resposta para o tal do salto temporal que a gente tanto quer. E por que disso? Porque na mitologia nórdica existe o conceito de um reino astral. Ele existe, ele é chamado de Seidr, a viagem astral
que é a capacidade de deuses projetarem seus espíritos para fora dos seus corpos físicos. O praticante mais notável disso era Odin, que entrava nesse estado de transe enquanto seu espírito viajava na forma de pássaros ou animais para obter conhecimento. Percebam o quanto isso é legal. A gente está falando aqui de treinamento do espírito, do Haki. E nessa viagem astral, na mitologia nórdica, se acreditava que uma pessoa tinha o Hamir, que é a pele, o corpo físico, e o Hugr, que é a mente, o espírito. E um adepto pode deixar o seu corpo para treinar inteiramente o seu espírito. Inclusive isso lembra bastante o que o Brook faz, e Musama com o seu reverse, que pode inverter aí a alma, o espírito. Então, nas jornadas de Odin pelo reino astral, ele usava isso para se aprimorar, galera. E pode nos dar aqui um treinamento geral do infame time skip, a qual o mundo não vai esperar. Então pode ser que o tempo corra diferente nesse lugar e o Gaban possa acabar levando os chapéus de palha lá para fazer esse treinamento. Sim, nossa cápsula do tempo pode existir e é por isso que não afeta de forma geral o Scopper Gaban ou qualquer pessoa que entra, porque está no reino astral, onde permite as pessoas projetarem seus espíritos, fortalecerem eles e poder explicar 1 bilhão de coisas, como o nível de Haki de Joy Boy, que até agora a gente não viu nada parecido. Talvez até o Luffy passe por um treinamento desses. Uma outra coisa, né, são os gigantes de gelo também presentes no Ragnarok, e a possibilidade disso já foi até trazido como uma premissa antiga. Os gigantes da Galela, congelados em Punk Hazard, que os torna, em tese, os gigantes de gelo. Conta-se que o progenitor dos gigantes nasce do encontro do fogo e do gelo, que pode ser Luffy e Loki, ou talvez uma referência direta ao Kiji e Sakazuki lutando. Novamente não é uma recriação fiel ao mito, mas certamente presta homenagem à mitologia nórdica. Eu acredito que a libertação do Loki nesse momento vai levar ao descongelamento desses gigantes e posteriormente a reconstrução da Arca Noah, ou a colaboração com a própria Pluton. E Punk Hazard está convenientemente localizado logo ao lado da Ilha dos Homens Peixes. Então, tal qual as conexões de Shanks com Tyr de muitos anos atrás começam a ganhar força, diversos pontos começam a se entrelaçar, a conversar entre si nesse emaranhado de mitologias reais que Oda monta a sua própria. Para quem gosta da ideia do time skip, ela está bem viva nesse momento. E o melhor de tudo é, temos o prazo final para a guerra começando, aquela que foi prenunciada por Barba Branca e Marineford. Com toda certeza não é por você que o Roger tá esperando. Assim como existem aqueles que herdaram a vontade do Roger, aparecerão pessoas que herdarão a do Ace. As chamas deles não apagam. Elas atravessam até laços sanguíneos. E é assim que elas têm sido herdadas desde muito tempo atrás. Sei que lá no futuro, em algum dia, surgirá aquele que, com o peso da história de 100 anos nas costas, irá desafiar o mundo inteiro em uma batalha. Sengoku, sei que você e todos os que são do governo mundial têm receio dessa batalha enorme que um dia irá envolver o mundo inteiro. Não tô nem aí, sabe? Mas tenho certeza que quando encontrarem aquele tesouro, o mundo virará do avesso. Um dia alguém vai encontrar. Esse dia com certeza chegará. One Piece realmente existe! E é isso, meus amigos, o que vocês acham dessa ideia aí? Será que pode ter uma cápsula? Eu gosto dessa parte aí, viu? Principalmente porque na mitologia nórdica existe o reino astral que permite projeção de espírito. Espírito é Haki. Será que pode ter um tipo de treinamento que fortaleça o Haki? Porque é o que falta pra eles, não é? Eles têm poderes incríveis, fantásticos, mas um Hakizinho ali seria bom mesmo, básico, com armamento.
um de visão, e aí permitiria que, de uma forma diferente, onde o tempo corre diferente, eles se aprimorassem diretamente. Uma cápsula do tempo que não afeta toda a Elbaf, e por isso que o Gaban não envelheceu, ou o Shanks, ou qualquer um que entra, o tempo corre diferente, mas existe algum ponto, talvez no Reino Celestial, onde isso seja permitido. Um time skip muito rápido para o Chapéu de Palha e claro, uma homenagem, né, para Dragon Ball. Acho que faz bastante sentido porque o Oda, fanzaço de Dragon Ball, todos os alicerces de One Piece baseados ali na obra magistral de Toriyama, seria uma baita de homenagem. Eu falei que explodiu sua mente, né? Tem alguma teoria aí? Conseguiu fazer alguma? Coloca aqui nos comentários. Fruta do Loki permite mais transformação? É Uranus? Coloca aí, quero saber o que você pensa. Vai ter time skip? Não vai? Vamos debater isso daí. Obrigado por assistirem, até o próximo vídeo. Fui.